Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra vossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 11. Muitas vezes nós queremos viver, né, irmãos, se impressionar por status, por fama, ou por questões financeiras, né? Queremos nos apresentar melhor do que o próximo em questão de status, mas muitas das vezes, irmãos, não precisamos ter nada disso. Precisamos ser fiéis, justos e verdadeiros para que possamos alcançar graças aos olhos de Deus. Aleluia. Samuel, por 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a toda Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Irmão, era de costume toda vez que os soldados fossem à guerra, o rei os acompanhassem. E podemos ver aqui Davi transgredindo uma das próprias leis que era dada por ele. Ou seja, ele mandou o povo ir para a guerra. E ele ficou. E toda vez que eu estou fora da direção, que eu estou fora do caminhar de Deus, fora da conduta correta, seja na terra ou seja conduta divina, eu estou fora da graça de Deus. E podemos ver aqui que Davi, ele fica, se ele tivesse feito o que era para fazer, ele teria livrado muitas coisas. Nós muitas das vezes deixamos de fazer o que é para fazer. Poxa vida, hoje é dia de culto, hoje eu não vou não, irmãos. O inimigo fala, poxa, é hoje que eu preparo o laço para ele. Glória a Deus. Verso 2, e aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Cuidado com o que a gente vê, irmãos. Podemos olhar? Podemos, mas cuidado com o que desejamos. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Ou seja, irmãos, ela já tinha passado pelo período de menstruação, então ela estava num momento fértil, né? Porque a gente, quem estudou aí sabe que é alguns dias antes da menstruação e alguns dias depois da menstruação é o período que a mulher tem mais facilidade para engravidar, ou seja, um período fértil. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pelejada estou, ou seja, estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me a Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou, Davi,
como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disso, Davi e Urias, desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, e iguarias do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Ou seja, como posso eu ir me deitar com a minha mulher enquanto meus irmãos estão pelejando na guerra? E que Urias faz, Urias não faz. Davi queria que Urias fosse lá deitasse com a mulher, para que se passasse como o filho era dele, né? Pô, se você veio e deitou com a sua mulher, certamente o filho é teu. Mas ele não faz isso, ele vai, chega até a porta, pô, como posso eu me deitar com a minha esposa enquanto meus irmãos guerreiam? Glória a Deus. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar à minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ou seja, eu ia fazer, não vou fazer tal coisa. Aí podemos ver já, irmãos, um homem de caráter, porque mesmo ele tendo a oportunidade de fazer, de ir à casa dele, se alimentar, ele acabava de vir de uma jornada tremenda. Não, eu não vou fazer isso, porque eu sei o que os meus irmãos estão passando lá. Vamos lá no verso 4. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou isso. E escreveu uma carta a Joabe, e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias de frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Irmão, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, a partir de hoje, você veja conceito, muitas das vezes, ô louco, o pastor fulano fez isso, irmão. Todos são sujeitos, o inimigo, ele continua, irmão, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Nós falamos de um homem que foi escolhido por Deus, que colocou o seu servo, depois de ter saído com a mulher dele, engravidado ela, colocou o seu servo na frente da batalha para morrer. Para que, vamos dizer, para que tudo ficasse encoberto, para que ninguém descobrisse o que o rei tinha feito. Glória a Deus. Irmãos, ó, 16, e aconteceu, pois que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Glória a Deus. Irmãos, aí o que eu quero trazer para você nesta manhã, de quinta-feira, é que a vigilância é constante para todos. Todos nós temos que vigiar. Ah, eu batizei, estou tranquilo. Não, a vigilância ela dobra. Porque enquanto você estava no mundo, enquanto você era do inimigo, você não causava preocupação para ele. Mas a partir do momento que você se alistou no exército de Cristo, aí você já é uma pedra no sapato do inimigo. Louvado seja Deus. Mas o que mais me atenta nessa palavra, irmãos, é que
postura e posição são bem diferentes. Tem pessoas que têm posição, como eu iniciei a reunião dizendo, o presidente, o senador, o capitão, mas tem pessoas que é nível baixo, lá embaixo, soldado, funcionário, mas tem postura. Davi, ele se aproveitou da posição de rei, mandou chamar a mulher que ele conhecia e sabia bem quem era, e se deitou com ela. E fez o quê? Tentou ludibriar, trazendo Urias para se deitar com ela, um pecado em cima do outro, sucessivamente. Aí depois viu que não teve jeito, que Urias não ia fazer aquilo com os amigos dele. Poxa vida, não posso eu me deitar com ela. Mandou ele de volta para a guerra e mandou que ele fosse na frente de todo o exército para que morresse. Tipo, se eu pôr ele na frente, com certeza ele vai morrer. Só que aí, irmãos, o que me intriga nessa palavra, eu falo postura de Urias em cima da posição de Davi, pelo seguinte: Davi pega a carta que contém a morte de Urias. Na carta era escrito: coloca Urias na frente da batalha para que vá pelejar e morra. E Urias leva essa carta e não abre. A carta que continha a morte dele, ele não abre. A postura de um homem, independente do que esteja aqui. O rei mandou entregar lá. E ele levou, irmão. Ele poderia, né? O quê? É comigo? Quer saber de uma coisa? Eu vou... Não. Diferente do rei que tinha posição, diferente do rei que tinha posição, e fez tudo o que fez. Para começar, não foi a batalha que era costume do rei acompanhar. Ele não ia pelejar, ele acompanhava a batalha de perto. Segundo lugar, começou a mulher do próximo e manda chamá-la. Terceiro lugar, sabendo quem era, tenta ludibriar Urias, para que ele fosse lá e se passasse como pai do futuro filho dele. E em seguida põe Urias para morrer na guerra. E manda Urias levar a carta que continha as palavras de morte. E Urias vai, leva a carta e não olha o que tem dentro e leva a morte. Ele leva com as próprias mãos a morte ao comandante. Então, irmão, para você ver o que é posição e o que é postura. Que no dia de hoje, irmão, não nos preocupamos com posição, porque a posição, quando vem naturalmente, você é um bom funcionário, automaticamente o seu patrão vai colocar em você de funcionário, vai colocar em você de gerente, ou coordenador da firma, e assim sucessivamente. Mas, irmãos, tem muitos que estão lá em cima que não tem postura. E Urias, na posição dele, ele teve, irmãos, postura. Então, o que adiantava? Creio eu que Davi tinha, por ele ter facilidade de se arrepender, essas mesmas palavras que nós estamos comentando aqui hoje, bateu no coração dele. Ele levou a carta e não olhou. Ele tinha postura, o que eu fiz? E depois, se a gente entrar numa linha de raciocínio, numa outra área, a gente vai ver que o Senhor, ele não deixa passar despercebido. Ele pagou, o próprio filho teve filho com a irmã e assim por diante, irmão. Então a gente vai entender que o pecado, ele não passa despercebido. Que possamos criar na presença de Deus, irmãos, um espírito reto, postura de cristão e não status de cristão. Amém? Glória a Deus.